Olá, eu sou Fê Piazza e esse é mais um episódio do Sem Crachá. Seja muito bem-vindo para tomar esse café comigo e com uma convidada muito especial. Tenho certeza que muitas mulheres que já vendem produtos de revistinha, sabe? Aquele batom, perfume, um hidratante. Então, ela começou assim, há 24 anos atrás. Ela era uma consultora de uma marca muito conhecida nossa e hoje ela é proprietária e empresária de 4 lojas da Natura, sendo 2 delas dentro de shoppings e mais uma marca muito conhecida das mulheres sobre moda feminina. Eu estou hoje aqui recebendo com muita alegria a Grace Messi para falar para a gente qual é o segredo para ela ficar 24 anos e se transformar de uma consultora Natura em uma empresária e dona de 4 lojas dessa marca que toda mulher adora. Grace, muito bem-vinda. Obrigada, Fê. Muito obrigada. É uma alegria poder conversar com alguém que já traz, assim, na essência, essa marca. Natura é um símbolo pra gente, né? De beleza, de perfume. Acho que a gente não tem como não associar a coisas boas. E aí, eu achei interessante, quando a gente se conheceu, eu falei, a Grace precisa contar essa história. Porque quantas mulheres hoje vendem, né, produtos de beleza através dessas revistas? Exato. E que talvez pensem assim, não, a Grace ou outras mulheres são donas dessas lojas físicas porque já vem de berço, né? Ou tem alguma coisa. E não, né, Grace? Exato. Então, assim, a gente vai dar uma introdução de quais são os teus crachás, que eu conheço pelo menos 2, e depois a gente tira esse crachá e a gente conta como fazer isso e quem é a Grace Messi. Ah, legal. Ótimo. Super... Não é Messi, é Messi. Messa. Desculpa, aqui é assim. É quase que um ao vivo mesmo. É que a gente tá em fim da Copa, né? Daí tem uma influência argentina aí, né? Ela me deu uma dica e ficou marcada na minha cabeça. Mas o nome e o Instagram da Grace vai estar aqui e você vai poder conhecer muito melhor ela ainda. Então, já... Uma outra coisa, deixa eu começar já correto. Que esse programa, ele também tem o apoio para que a gente possa estar aqui dos nossos patrocinadores, que eu não posso deixar de agradecer a S+, a Dacor Shop e a Felicitar RH, uma empresa que é de Blumenau, Santa Catarina, e que hoje apoia o programa porque acredita que essas histórias são os grandes motivadores de um CNPJ, que na frente de todo CNPJ tem um CPF que motiva tudo isso. Legal, então, Blumenau, do ladinho da fábrica da Lesa Lesa, hein? Olha aí, ó. Ela já deu spoiler da outra marca. Já falei. Ela já deu spoiler, mas vamos lá. Conta. Agora conta, o microfone é teu, conta tudo, não esconda nada. Como é que eu saio de vendedora, consultora, ou não sei se tem outro nome, de uma revistinha, fico 24 anos na Natura e hoje 4 lojas para administrar? Então, primeiro, é uma honra estar aqui, né? Obrigada pelo convite de contar um pouquinho da minha história, que é dia a dia, né? Construída. Eu tenho uma jornada, né? Eu sou muito grata à Natura, porque há alguns anos atrás, lá com 18, eu precisava pagar minha faculdade, né? Meu sonho era ser arquiteta e, na época, eu não tinha como viabilizar isso. E eu decidi fazer a faculdade de pedagogia empresarial, porque falava com pessoas. Nem existe mais esse curso, Não né? existe mais, é? Não, é um curso que é extinto agora. Tem uma especialização. E eu precisava de grana. Daí eu disse, eu preciso vender algo, né? Fazer algo pela vida. E eu lembro, né, que a minha gerente, ela me ensinou, eu me cadastrei, fiz meu pedido. E depois, anos atrás, ela foi minha colega. A gerente que me cadastrou na Natura virou minha colega. Esses dias falei, tá na Espanha hoje, né? Um beijo pra Patrícia. E ela disse assim, tu tem que fazer um curso de maquiagem para vender de limpeza de pele. E isso foi muito importante, porque eu trabalhava num emprego e aos finais de semana eu fazia limpeza de pele nos meus clientes
para poder juntar uma grana. Então, isso me ajudou muito, assim. E daí, ao longo do tempo, eu me formei e a Natura era um lazer, assim, comercializar a Natura, né? Eu vendia para minha família, para os meus amigos. E eu comecei a entrar nas empresas, né? Eu me formei e daí fui trabalhar na Vivo. Depois eu tive uma passagem pela Panvel, né? Mãe de Deus. E sempre vendendo Natura. Sempre vendendo. Nunca deixei de passar um pedido no ciclo lá, né? Olha. Minha gerente remunerava. E foi super rico, assim, esse período, né? A gente vai trazendo... Eu lembro do primeiro produto que eu comprei da Natura, 24 anos atrás, que é um shampoo de andiroba. Hoje a gente não tem mais esse produto em portfólio, mas tem outros produtos. Cada vez que eu sinto esse cheiro, eu lembro daquela memória olfativa de lembrar onde que nós começamos. E lá em 2015, eu fui participar de um evento, fui assistir uma palestra e tinha uma palestra da Natura, de sustentabilidade, né? A Natura hoje tem um selo muito potente, né? Então, que é o selo B Corp. E quando você coloca no Google, tem várias empresas que têm. A Natura é a primeira do mundo. Então, você fala muito dessa potência. E eu disse, eu vou trabalhar na Natura. Isso era dia 26 de maio. Dia 30 de maio, eu recebi o convite para participar do processo seletivo. Poder da palavra. O poder do universo. Nós, quem trabalha com venda, o dia que você está triste, você não vende. Você tem que estar vibrando na energia, assim. E daí eu fui, né? Pilotei um projeto em Porto Alegre. Era um piloto, deu certo. A Natura fez o rollout, né? Massificou para o Brasil. E daí falaram, Graça, agora você vai ter que assumir uma cadeira de coordenação regional. Cuidar dos 3 estados. Falei, vamos lá. E daí eu comprei minha malinha. Até esses dias eu usei minha malinha vermelha, que ela é de guerra. E eu viajei muito, assim, muito acompanhando. Eu trabalhava para a venda direta, né? E daí eu tive essa honra de ser consultora e trabalhar para as consultoras. Que legal. Então, isso não saiu de mim. E eu fiquei muitos anos nisso. E lá, passando essa etapa, a Natura me disse, agora você tem que vir para São Paulo para assumir uma posição Brasil. E daí eu fui para minha malinha vermelha, né? Cheguei lá em São Paulo. Foi para morar? Fui para morar, transferida, né? Então, a sede da Natura é em São Paulo e as coisas acontecem lá. E daí eu fui, daí já numa vaga administrativa e fiz minha jornada lá. E lá eu tive os primeiros contatos com o varejo que estava nascendo. Porque, na época, nós éramos uma empresa de só revista. Tínhamos o site, estava maturando, mas a gente queria ter uma loja, porque o cliente dizia que nós teríamos que ter. E quando eu fui para São Paulo, eu vi que Gravataí tinha uma praça aberta. Daí eu falei, se eu voltar e não tiver ainda o lojista, quem sabe essa loja não é minha, né? E em 2019 eu voltei para abrir a loja física em Gravataí. Exato, a primeira loja física, né? E foi um ano que eu tinha vindo em junho para abrir a primeira loja do estado do Rio Grande do Sul, que foi em Esteio. Inclusive, beijo para a Catiúcia, que depois vai ver esse programa. Vai ver. Catiúcia, que também já está convidada a vir contar a sua história, porque é a primeira... Eu ia perguntar isso. Primeira loja. A primeira loja Brasil, onde foi? Primeira Brasil foi em São Paulo. São Paulo. Isso. Tinha que ser, né? Tinha que ser São Paulo, Rio, né? É lá. Mas tudo bem, a sede era São Paulo, Exato. faz todo sentido. E aí, no Rio Grande do Sul, isso demorou quanto tempo, assim, quando começaram a implantar as lojas físicas? Demorou 3 anos para chegar aqui. Em 2016, a gente começou a pilotar. Tem 10 anos do varejo da Natura, né, esse ano. Que não é tanto. Então, a gente está falando de loja física, tem 10 anos. 10 anos. Primeiro em 2016, 2017 ainda os testes finais e 2019 abriu para todo mundo. E eu jamais diria que a primeira loja no Rio Grande do Sul teria sido em Esteio. Foi em Esteio. Eu diria foi a do Iguatemi. Não, a do Iguatemi veio depois ainda, né? E foi muito louco isso, porque eu vim inaugurar, né? Tive a honra de, nessa inauguração, ter várias pessoas que eu conhecia, a gerente, as líderes que estavam lá. Tinha pessoas que têm lá e hoje tem loja no Parque Shopping também, né? Então, foi muito rico, assim, viver isso. E daí eu disse, não, acho que eu preciso voltar. Em setembro eu voltei, outubro eu já estava em São Paulo de novo para o treinamento. E dezembro, dia 13 de dezembro, a gente inaugurou a primeira loja em Gravataí. Então, foi um momento muito rico, assim, né? De você poder
viver. E foi muito louco, porque eu vinha da venda direta e a realidade é diferente. E a primeira coisa que eu fiz era, eu preciso conversar com as consultoras, porque as consultoras olhavam e falavam, agora meu cliente não vai comprar da revista, porque tem uma loja e, na verdade, o cliente, ele compra em todos os canais, porque ele gosta da relação com a consultora, ele gosta da conveniência do varejo, ele gosta, às vezes, de umas questões do site. E tá tudo bem. Então, essa foi uma premissa. Sim, ele não para de... Eu vou falar por mim, tá? Não é porque eu compro na loja física que eu deixo de comprar na revistinha, como a gente fala. Porque tem isso, né? Às vezes... Cara, eu ainda sou da revista física, tá? Sim. Eu preciso... Adoro... Sabe quando tem aquele coisinha de levantar e sentir o cheirinho? E passa na pele? Adoro quando tem isso. E... bom, e aí são... de 2013 para cá, já são agora 4 lojas. De 2019 para cá, são 4 lojas. Tá. Exatamente. Então, a gente abriu lá em 2019. Isso é uma coisa muito louca, né? Porque eu falo a gente, mas eu empreendo sozinha. Só que o empreendedorismo, ele não é solitário. Porque você envolve a sua família, você envolve as pessoas que trabalham com você, passam a fazer parte da sua família. Então, eu falo assim, a gente fala, quantas pessoas são, né, donas? Eu falei, Eu. Mas por que você fala gente? Eu falei, porque não consigo fazer sozinha. E tem os funcionários, né? Que assim, tudo faz parte, né? Exatamente. Então, lá em 2019, nós abrimos e eu queria viver a operação. E eu falei, eu vou botar o uniforme e eu quero atender. E daí, com o tempo, né? Depois eu fui contratando mais pessoas, né? A loja foi crescendo. Em 2020, a gente abriu a loja 500 da Natura, que também foi em Gravataí. Então, foi a segunda loja, ela veio, né, ali para Loureiro. E depois de uns anos, eu decidi que ela não deveria estar ali. Eu coloquei ela em Cachoeirinha. Ela já está há 3 anos em Cachoeirinha. E foi muito legal, assim, porque a gente participou de um momento histórico da Natura de ser a loja número 500. E hoje a gente tem mais de 1.600 lojas no Brasil, né? Então, foram marcos, assim, que você vai trazendo. E as coisas foram andando, veio a pandemia. O momento mais difícil para mim, sem dúvida, foi fechar, né? Então, abri em dezembro, dia 20 de março, eu baixei a porta e eu fiquei 42 dias fechada. E daí a minha preocupação era em não demitir quem estava comigo, e conseguir passar por aquele momento sem colocar ninguém em risco, né? Eu me colocar em risco. E foi um aprendizado, assim, que eu lembro de um empreendedor que disse para mim, assim, mas eu falei, gente, eu não vou pagar o aluguel, eu não vou pagar as contas, né? Eu preciso pagar pelo menos o salário, né? E daí ele disse para mim, o que vai acontecer se você não pagar as contas, né? Você vai ter que renegociar. E aquela, para mim, foi uma fala de conforto, assim, né? A gente venceu esse período e eu acho que a gente sai muito mais forte desse momento. E continuamos andando. Em 2023, final de 2022, eu disse, preciso transferir essa loja para Cachoeirinha. A gente tinha problema de estrutura. Vamos transferir. E a gente moveu uma das lojas para Cachoeirinha, que é um movimento grande. E falei, agora eu vou baixar a cabeça e vou trabalhar, porque é uma cidade nova, as pessoas precisam me conhecer. Que não tinha nenhuma loja Natura. Nenhuma, foi a primeira. E daí nós começamos de novo, né? Participar dos eventos, estar presente, né? E fomos indo. E lá no meio de agosto, a Natura me chama e fala, fomos convidados para abrir o Gravataí Shopping. Eu disse, Gravataí Shopping, né? Eu não tenho loja no shopping, não era chopeira, agora eu sou chopeira. Eu adorei esse termo. Não sabia nem que chopeira para mim era para tomar chopp. Chopeira é um grupo de pessoas que tem esse movimento. E daí lá em 2023 nós fomos olhar, quando eu cheguei para olhar, eu falei, gente... Ele disse, Graça, acredita que vai dar certo. É um grupo novo, né? Um abraço pro time da AD aí, meu parceiro também, né? Que vai assistir também essa conversa. Também fica as portas abertas da Nexa TV para eles também, que eu sei que eles têm boas histórias para contar. Ótimas. E daí nós chegamos num ponto reservado na época para Copenhague. E eu disse, eu quero esse ponto. Não, mas seu ponto é mais lá. Não, eu falei, eu quero esse ponto. E é muito legal ver, né, há 2 anos depois que a gente já está lá, ver que algumas marcas a gente fez um quadrilátero, é um quadrilátero valioso, né? Valioso, porque as pessoas querem estar próxima da loja da Natura. Exato, querem estar ali, né, perto da Vivara, perto de outras grandes marcas que vieram se desenhando. E daí nós chegamos e foi uma dificuldade, assim, como é que eu faço escala de shopping?
porque a rua é diferente, Sim, o shopping não fecha. Sim, não para, né? Sábado, domingo, feriado. Não para. O cliente compra a hora que ele quer. E daí a gente começou a desenhar, estruturar, né? E daí veio a enchente. Nós tínhamos aberto em abril, no final de abril a enchente Não veio. bastou a pandemia, né? O Rio Grande do Sul ainda teve a enchente. Exatamente. Daí a gente falou assim, poxa, o que eu vou fazer para ajudar? Porque Gravataí, graças a Deus, não foi afetada. Mas a gente perdeu 2 lojas no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, e sem contar inúmeras vidas, né? Situação de Canoas e tal. E daí nós chamamos a Natura e falamos, a gente quer ajudar. A Natura, a gente descarregou no shopping Gravataí uma carreta com 4 toneladas de água, colchões, doações que vieram de São Paulo para a nossa rede. Então, a gente se envolveu muito nisso. E daí a gente reviu as gerentes, as líderes, era todo mundo, né? Então, as lojas, tanto Gravataí quanto Cachoeirinha, elas viraram hub. Então, as pessoas não tinham água para tomar, porque a água estava contaminada. A gente entregava a água para a nossa rede de consultoras através da nossa loja. Então, eu fui muito a Canoas, né? Canoas, a gente teve vários funcionários afetados. E a gente tem uma rede de franqueados no Brasil que é riquíssima, que doou, né? Que fez lá a sua doação e fez com que a gente pudesse manter o varejo sem demitir ninguém, sendo suportado, né? Então, foi um pouco dessa história, assim, do Gravataí. E passou e a gente seguiu. Então, seguimos, né? Na época, eu ainda participava do núcleo de mulheres, sou muito participativa lá na Sigra. E a gente foi indo, assim, participando das entidades, né? E nisso a gente foi se encontrando com pessoas, né? Tipo, esse aqui é o fulano do shopping tal. E daí começaram de outras marcas, outros ramos. De outras marcas, né? Vamos tomar um café, vamos se conhecer, né? E eu disse, eu sou lojista de cosmético, né? Eu faço isso há 24 anos, né? Mas, enfim, foi indo. E nisso começaram a ter alguns convites. A gente foi conversando com grandes marcas, né? Tinha marca de chocolate que queria conversar, né? Então, a gente foi indo, assim, e daí nós encontramos no caminho a Les Alés, que, tipo, acho que tem super afinidade, né? Ia casar muito bem, e daí eu, né? Eu ando de ninguém me encontra aí, né? Eu ando de tênis todo dia, né? Como é que eu vou representar uma marca tão chique, né? E daí eles falaram, mas não é chique, é você. É tipo, é Urban Beach, é o que você usa, como você se sente bem. E daí nós aceitamos esse convite, começamos a namorar ainda em 2024. 2025 a gente assinou o contrato e em junho de 2025 nós abrimos a Les Alés, que foi uma chegada muito diferente para mim. Ainda é, às vezes, né? Mas hoje eu percebo que é a mesma coisa, assim, é relacionamento. Então, quando a pessoa chega para trabalhar comigo na Natura, eu sempre pergunto, o que você acha que você vai fazer aqui? Eu vou vender cosmético. Falei, não vai. A gente é uma empresa de relacionamento, né? Nós começamos há 57 anos atrás, lá numa ruazinha, que na época era uma ruazinha bem simples, chamava Oscar Freire. Bem simples na época, com o seu Luiz, né, fazendo fórmulas. E hoje eu preciso manter essas fórmulas. Então, eu preciso cuidar da Fê, com o que ela quer cuidar. Eu preciso conversar com ela. E a Les, ela veio com a mesma pegada. As pessoas querem se sentir bem. Elas querem expressar, ter a expressão delas através da roupa. Então, essa foi a minha 4ª operação. E 2025 foi um ano muito louco, assim, né? Porque eu tinha uma loja para retrofitar, a primeira, que fazia reforma, botar num padrão novo. E eu tinha um shopping me convidando para entrar. E era uma negociação longa. Eu falei, não vai entrar mais esse ano, né? Vou seguir com a reforma da minha primeira loja lá em Gravataí. E daí eu assinei o contrato da reforma, né? A gente mudou o ponto. Quando eu assinei, o shopping assinou o contrato. E eu falei, meu Deus do céu. Agora as 2 coisas juntas. 3, né? Porque teve a Les Alés. Porque já tá vendo... A Les foi em junho, a Rua Coberta foi em outubro, que era a nossa reforma. E em dezembro a gente fez Shopping do Vale. Então, foi um ano absurdo, assim, de viver em obra, né? Obra de shopping é muito diferente da rua, né? Você precisa ter mais atenção. Mas deu tudo certo. E daí, quando eu cheguei em Cachoeirinha, né?
de novo, né? Porque eu já tenho uma loja lá. Foi muito legal ter as minhas ex-colegas comigo, né? As consultoras. A minha mãe é consultora em Cachoeirinha, inclusive, né? Ter as pessoas lá. E eu lembro, né? Tem uma coisa muito simbólica para mim, que a gente vai vivendo e parece que nós esquecemos uns episódios. E a minha mãe chegou no dia da inauguração e disse para mim, foi no dia 12 de dezembro, sexta-feira. Ela disse: filha, tu lembra que aqui era uma loja de uma marca de surf famosa? E quando tu era mais jovem, né, tu e o teu irmão queriam comprar aqui, mas a gente não tinha dinheiro para comprar. Era uma loja cara, assim, né? Cara pra gente na época. E hoje, tu tem uma loja aqui. E daí eu fiquei pensando nisso, né? Que a gente, às vezes, não tem dimensão de onde a gente vai chegar. Mas uma coisa que sempre me moveu foi a vontade de chegar e querer entregar um pouco mais. Então, essa é um pouquinho dessa história. Em 2023, né, teve um parênteses muito importante, que quando a gente transfere a loja para Cachoeirinha, eu tinha uma loja que ficou em Gravataí que precisava se reinventar, que era a primeira loja. E ela, durante aquele ano, ela começou a se destacar em crescimento de vendas. E ela foi destaque Brasil. No dia 23 a de loja dezembro... 500. Não, a 422, a primeira. A 500 já estava em Cachoeirinha, a implantação. E eu estava acompanhando, né? E a gente perto do Natal, aquela loucura, né? E eu olho o ranking, assim, terceiro lugar do Brasil na véspera do Natal. Mas eu disse, ainda tem muito chão, né? Tem o final do mês ainda. E daí foi passando, e as apurações da Natura são demoradas, né? Eu lembro que eu estava em Cachoeirinha em março, meu primeiro mês lá, o segundo ano, na verdade, e a minha supervisora me liga e fala assim, tudo bem? Você tem roupa de festa? Eu, por quê? Ela falou, porque você é Destaque Brasil. Então, foi... Nossa, coração acelera. Eu chorei no meio da rua, né? Porque daí passa um filme na sua cabeça, né? De você conseguir estar numa festa de destaque, né? Da sua loja ser reconhecida. Então, foi um período muito legal. A festa foi em 2024. Depois da enchente, a gente teve que ir até Florianópolis para pegar o voo, né, para ir para São Paulo. Mas foi um marco muito importante para mim, sabe, Fê? Porque ele chancelou todo o trabalho, assim, que a gente fez de botar... Eu sempre falo, né, que o varejo, ele é salto baixo e pouca joia. É pé no chão, é tete a tete. O varejo é isso. Não que a venda direta não seja, a venda direta também é. Mas, às vezes, a pessoa fala, agora você vai abrir uma loja e você vai ficar tranquila, porque os clientes vão chegar. Não, e vai, assim, loja no shopping. Né? Tá tranquila, né? Shopping tem movimento, a pessoa entra no shopping, tem dinheiro, vai para comprar. Não vai, às vezes você vai ter que ir atrás, né? Então, é um marco que, para mim, né? Cada vez que eu entro nessa loja, tem lá na parede, né? O marco dizendo que ela é uma Destaque Brasil. É muito simbólico, assim, para mim, né? As pessoas que estavam comigo naquele momento, né? Então, é uma riqueza, assim. Então, é um dos marcos que eu coloco, né? Eu botei a Natura lá em Cajamar, tem uma parede com as bolachinhas que você coloca o seu nome. E a parede é gigantesca, é lindo de ver. Tem várias marcas que tem esse benchmark, né? E a gente tem uma bolachinha lá na parede da Natura, né? Depois, quem quiser dar um Google aí, parede da Natura em Cajamar, é onde as pessoas que se destacam colocam o seu nome para a eternidade. Tem o teu nome lá. Tem o meu nome, Gravataí tá lá. Então, agora eu vou trabalhar para Cachoeirinha também tá, né? Isso. Mas Gravataí já tá lá. E eu fico muito feliz, porque eu realmente, assim, eu acho que eu tenho não só um olhar, acho que eu preciso ser honesta em dizer que eu acho que tem coisas que é muito intuitivo, sabe? Que eu te falei, desde que eu te conheci, a gente precisa contar a tua história. Assim, para mim, é muito, verdadeiramente, é muito emocionante e eu fico tão feliz de ver e poder contar essas histórias aqui, porque quantas pessoas sabem no nosso Rio Grande do Sul que, assim, Natura, todo mundo conhece. Mas dessas pessoas, quantas sabem que a loja número 500 está no Rio... Estou falando de Rio Grande do Sul, né? Não vou nem puxar saco de nenhuma cidade. Exato. Mas a loja 500, que é um número importante para a empresa, está no Rio Grande do Sul. Que
no Rio Grande do Sul, a gente tem uma mulher que começou como consultora e que hoje tem lojas da Natura, né, que ela realmente gerencia, é empresária, é proprietária dessas lojas. E que foi uma loja do Rio Grande do Sul que já teve como destaque Brasil como venda. E aí, assim, a maioria dos nomes eu não vou dar, mas porque a gente tem essa mania, como eu tive no começo, pensa assim, não, a primeira loja no Rio Grande do Sul deve ter sido no Iguatemi, ou em Porto Alegre. Loja destaque da Natura. Primeiro, a gente nem imagina que ia ser no Rio Grande do Sul. Aí, quando pensa no Rio Grande do Sul, deve ter sido em Porto Alegre. Não, né? Então, a primeira loja foi em Esteio, uma loja destaque que estava no Rio Grande do Sul, não era Porto Alegre também, foi Gravataí. Então, é muita coisa para a gente se orgulhar, né? Das coisas que acontecem, histórias de sucesso que acontecem no nosso Rio Grande do Sul e que às vezes está lá, sabe, Graça? Assim, sem ser corretamente mostrada. Divulgada, né? Exato, para motivar, para incentivar e para te dar os parabéns. Porque é merecedora disso. Sim. São 24 anos, a gente não constrói uma história dessas do dia para a noite. Então, para as mulheres que são consultoras, que existem milhares nesse Brasil todo... 1,5 milhão. 1,5 milhão. Agora tem homens também. Agora tem homens também. Agora tem homens, mas era dominado pelas mulheres. Então, 1,5 milhão de consultores Natura. Natura. A gente está falando de 1,5 consultores de revistinha Natura, só Natura. E olha o poder de empreendedorismo que existe na mão de vocês. Tá? E para não ter vergonha, porque às vezes a pessoa tem inclusive vergonha, né, Graça? Primeiro, a gente brasileiro já tem vergonha de vender. Parece que quando você tem que vender algo, tipo, não deu certo em outra profissão, você é vendedora, né? Nossa. E não. Isso é muito rico, né? Eu tenho ótimas pessoas na minha equipe, eu tenho pessoas pós-graduadas, marketing, né? E elas decidiram estar servindo, né? Então, hoje, a decisão de trabalhar no varejo, em qualquer profissão, eu acho, né, Fê? Mas o varejo é você escolher servir o outro. E a gente tem que parar de estereotipar com quem trabalha no varejo que não deu certo. A pessoa deu muito certo. Porque quem vende, quem vende faz qualquer coisa. Não, e assim, para vender, para tu ter sucesso para vender, seja qual for o produto, o serviço, tem que entender muito de pessoas. De gente, né? De estratégia de negócio. Então, é uma balança, assim, de estratégia analítica e, ao mesmo tempo, muito conhecimento humano. Exato. Porque gerenciar tudo... E aí a gente vê esse teu relato fazendo muito isso, né? Porque, poxa, tem que... gestora aí de 4 lojas e tem a parte também administrativa das pessoas, né? Do que não deve faltar é planilha, né? O que mais tem, assim, a gente tem bons parceiros, né? Tem muitos fornecedores, muita gente trabalhando para a operação dar certo, né? Mas tem uma carga administrativa muito alta. O que eu sempre precisei ter cuidado tudo que eu faço envolve pessoas. Os meus clientes são pessoas, meus fornecedores são pessoas, as pessoas que trabalham comigo são pessoas. Então, se eu não entender de pessoa, eu não adianta entender de planilha. Então, eu acho que esse é um olhar que é muito rico, assim, né? Esteja no chão de loja. Se você passar, volta e meia, alguém me passa e me cumprimenta, né? Hoje é mais difícil, porque às vezes eu tento estar um pouquinho em cada loja, né? Para ver como é que tá, né? Para ver se a gente está conseguindo entregar o que a gente está se propondo, porque precisa treinar as pessoas sempre, né? O treinamento é contínuo. Mas eu acho que essa premissa principal para mim é de estar perto, né? De estar entendendo o que está acontecendo, de conversar com as consultoras, né? Então, às vezes, entra alguma na minha loja e fala assim, porque a loja é bonita agora, né? A gente fez uma loja que ficou top. Mas, para chegar nela, tem muito trabalho, assim, por trás. E a pessoa entra e fala assim, nossa, deve ser super caro. Daí eu falo, é muito trabalho. Você baixa, esse é o caminho, né? A Natura está expandindo. Baixa a tua cabeça e trabalha. Você vai conseguir. É possível. É trabalho. E ouvindo tu falar, quando tu falou lá da pandemia, que eu vi um outro empresário falando, né? Ok, você vai renegociar a dívida e vai conseguir.
é muito controle emocional também, né, Grace? Gestão emocional, assim, tem dias que você faz um evento muito legal e tal, ou você tem uma reunião muito dura, né? E a vontade de você ir embora e dar uma chorada e depois voltar, tá? Acontece. Mas você dorme no outro dia, as coisas, você entende, né? Aquelas coisas. Então, gestão emocional. Então, a gente vive numa era de burnout, né? A gente vive de uma era de NR1, de cuidado, né? E a gente trabalha com meta. Então, você precisa ter um equilíbrio, assim, dessas coisas. Mas o principal é entender, né? Poxa, nós somos remunerados por meta. Não vai mudar essa realidade. Mas como eu torno isso um pouquinho mais leve, né? Como que eu trago, né, essa realidade? Daí você tem que estar bem, sabe, Fê? E tem dias que você não tá. Quando você não tá, você vai lá para casa, você toma um café, lê um livro, para. Assim, esses dias eu li uma frase que fez muito sentido para mim. Quando você estiver muito cansado, pensando em desistir, você descansa, mas você não para. Descansa, sai uns dias, ninguém vai botar fogo na loja, né? Tem pessoas lá cuidando. E é um desafio quando você trabalha sozinho, né? É você. Quando você tem equipe, você tem que confiar mais nas pessoas. Então, para, descansa. Tem que ter um momento, né? Eu sou bem workaholic. Eu tô falando isso para mim mesmo, né? De tentar parar. Mas confesso que hoje eu paro domingo de manhã, que não tem nenhuma loja aberta, e eu paro todos os dias às 10h01. 10h01. 10h22 Tu horas. tá cronometrada certinho, assim, Que o meu telefone, ele entra em modo para não receber ligação, para poder dormir, né? E quando fecha a porta da loja, é o horário que eu consigo relaxar. Assim, porque enquanto a loja tá aberta, você fica pensando, tá tudo bem, né? Tá vendendo, precisa de ajuda, tá chovendo lá, não chegou ninguém com o pé molhado. Você tá aqui, ó. Então, é muito louco isso. A cabeça não para, né? Porque já seria um super trabalho cuidar de uma loja. Aí, quando você tem 4 e outros negócios, né? E essa Grace, tiramos o crachá da empresária, já inspiramos as consultoras. Tu falou da tua mãe, que ela é uma consultora. E eu achei muito bacana você falar isso, porque realmente vai mostrando assim... ser uma consultora não há do que se envergonhar, muito pelo contrário. Exato. A minha mãe é uma pessoa super simples, assim, né? Ela trabalha em casa de família, cuidou, assim, para que a gente pudesse ter as coisas. E lá em 2015, quando eu entrei na Natura, a Natura cessou meu cadastro de consultora, porque eu era gerente, eu não podia conflitar com a rede. Só que eu tinha clientes que precisavam ser atendidos, então a minha mãe, ela assumiu esse papel, né? Então, hoje ela atende aí alguns clientes, a família, né? E para você ver como uma coisa dá certo, que a minha família, lógico que ela compra da loja, mas ela compra da minha mãe também. Então, é uma rede que é muito viva, né? Então, é muito legal, assim, trazer esse olhar e, às vezes, as pessoas se envergonham, né? Gente, não é para se envergonhar, né? Eu lembro que quando eu entrei na venda direta, uma das histórias mais emocionantes que eu ouvi é que a gente formalizou isso, né? A pessoa começou a vender Natura e ela pôde comprar a mulher, comprar o primeiro pacote de absorvente sem a ajuda do marido dela. Então, aquele dinheiro, né, daquela venda que ela estava aprendendo a fazer, gerou isso. Então, eu gosto sempre de trazer essa realidade, né? As pessoas falam, tenho vergonha. Eu falei, vergonha do quê? Meu pai e minha mãe são mais simples. Eu falei, vergonha do quê exatamente, né? Então, a gente vive num país que precisa trazer isso, né? Tem que parar de olhar só para estereótipos de que empresário é só de quem... A gente está no Rio Grande do Sul. A gente tem várias famílias de marcas muito potentes que elas vão atuando. Mas a maioria do empreendedor não é. Não é, e a gente vai tirando esse estereótipo, né, de que o empresário vem de uma família já rica, e que não é também o teu caso. Tu me falou que vocês vieram... Conta, pessoal, você não nasceu em Porto Alegre, veio para cá com 5 anos. Eu nasci em São Francisco de Assis, vim para cá com 5 anos, meus pais trabalhavam numa fazenda em Viamão, e depois disso a gente veio morar em Cachoeirinha, né? Então, divido aí Cachoeirinha, Gravataí desde então. Então, assim, é mais uma história que eu acho que, assim, de todas as histórias que eu contei até hoje aqui, junto, né, estando com vocês aqui contando suas histórias,
nenhuma veio de berço. Né? Todas representam marcas muito conhecidas. E são pessoas que mostram o quanto é possível. Que teve sim dias, e ainda tem e vai ter, né, Graça, dias como tu falou. Às vezes é preciso ir para casa, chorar embaixo do chuveiro, Exato. Preparar o próprio chá, o próprio café, se autoconsolar. Mas ok, tá tudo certo, né? Vai precisar fazer isso e fazer essa pausa para não desistir, para não chegar num momento, porque ao mesmo tempo que você não está sozinha, porque tem família, porque tem funcionários que gostam de trabalhar contigo, mas quando bate tem problemas e crises que tu tá sozinha. O empreendedorismo é solitário, tá? Então é importante a gente poder ter uma mulher para conversar, você participar de um grupo, você fazer parte de uma rede, porque é sozinho. Tem coisa que você vai saber que você não pode falar para sua equipe. Estrategicamente não dá, porque tu acaba desestruturando eles. Exato. Né? E até porque eles não vão ter o que fazer. Exato. Né? Que é um problema teu como empresária que tem que ser resolvido. Exato. Né? Então, você precisa matar no peito e ir. Então, é essa realidade, assim, né, do empreendedorismo. Hoje, o Brasil, ele é muito empreendedor. A mulher é muito empreendedora, mas às vezes ela desiste. Então, eu acho que um grande recado, assim, que fica, cansou, acha que tu não vai dar conta, descansa. Mas não desiste, tenta de novo, né? Porque às vezes o desistir, ele é muito precoce. Quando o negócio ia, a curva acendeu, a pessoa desistiu. Porque, o CLT é mais confortável. Tem empreendedorismo, tem mês que você não vai ter salário. Então, é uma realidade. Mas é importante isso que tu falou, essa rede de apoio, né? De também sair um pouco de dentro do próprio negócio e estar em outros ambientes para também descobrir o quanto tu não está sozinha nas dificuldades. E talvez alguém ali de um outro ramo tenha uma palavra que vai te levar ao teu sucesso, vai te tirar daquele teu problema, tem algo para... como tu falou, a própria oportunidade de outras lojas veio muito desses ambientes, veio disso, às vezes a gente não chega, né? E às vezes não é um empreendedor que vai te dar a solução. Às vezes é um café que você vai tomar, a pessoa que está te servindo o café, ela tá conversando, né? E a pessoa te dá uma ideia, porque ela é cliente, te dá uma ideia que você fica pensando, nossa, como é que eu não tive essa ideia ainda? Porque as ideias nascem das conexões. Então, é muito importante, não dá para se isolar, né? Eu fui preposta da Natura, então eu tinha um pouco de receio no início de estar muito perto de algumas instituições, porque eu era preposta. E daí, quando eu comecei a entrar, eu falei, não, mas isso é bom para o meu negócio, porque agora eu tô no lado do empreendedorismo. Então, é rico, né? Então, destravou, assim, para mim, foi muito importante. E hoje eu tenho muitas relações que são das entidades que eu participo ou dos grupos que eu me permito, tá? E daí você vai mudando. Às vezes você olha e fala assim, acho que agora esse grupo talvez não faça tanto sentido, eu posso contribuir mais nesse. E você vai... Encontrando esse equilíbrio, né? De lugares onde você possa contribuir, mas que também consegue aprender. Exato. Então, tem ali esse equilíbrio entre realmente doar e servir o que você já tem de carga de conhecimento, mas também consegue, dali, aprender algo mais. Exatamente, Fê. Muito bom. Eu amei te receber aqui e poder dar oportunidade para que mais pessoas possam se incentivar com a tua história, para que não desistam de ser consultoras, para que qualquer coisa entre em contato com a Grace. Pode chamar, a gente toma um café. Toma um café, vai conhecer, porque deve ter tido muito choro em muitos momentos difíceis. E também muita coisa a ser comemorada, né? Sim. Que a gente também... o empreendedorismo tem isso, a gente vive mês a mês. Então, tem que comemorar os meses que são de glória, né? Ultimamente é dia a dia, né? Então, melhor ainda, né? O dia fechou bem, deu tudo certo, comemora. É isso. E se você gostou dessa história, aproveita, compartilha para que mais mulheres... Agora também tem homens, né? Como consultores. Então, quem sabe pode ser a oportunidade para que um homem também passe a ser um consultor e possa se motivar
com o que aconteceu com a Grace, né, de tanto trabalho, dedicação. Ela faz parte de metade do tempo da história da Natura, tu está com eles, né? Então, Bastante. é possível. A Grace está aqui para mostrar que é possível. Então, compartilhe essa história, comente, deixe seu comentário, gosta de Natura, já usou, o que não usou, coloca pra gente aqui, que é importante. E, mais uma vez, obrigada aos nossos patrocinadores que tornam esse momento importante, e você aproveite, entre lá no Instagram, no site, conheça Felicitar RH, a S+, e a da Cor Shop. Até mais, até um próximo episódio. Grace, muito obrigada. E as portas da Nexa TV estão abertas para você. Obrigada. E as portas da Natura e da Lesa Les estão abertas para você. E eu quero ler os comentários do produto aí, viu? Muito obrigada. Obrigada.